E aí, pessoal? Beleza? Vamos entrando, vamos entrando. Vamos entrando. Fala, pessoal, beleza? É isso aí. Oi, Carol, Juan. Fala, meu amigo Juan. E aí? Agora é o Luan. Fala, Luan. Um abraço pra você. Oi, Joana. Seja bem-vinda. Pessoal, faz um favor pra mim e convide pessoas para entrar aqui comigo. Marina Constantino, que está de nome novo no Instagram. É isso aí. Boa noite, boa noite. Faz o seguinte, tá? Vão mandando aqui, ó. Pega o aviãozinho e mandem aí para as pessoas, tá? Vamos aguardar um tempinho. Hoje falaremos sobre totalitarismos, um tema de história pura. Boa noite, Aninha. Fala, Ivan. Convidem o pessoal aí para entrar. Vamos dar um tempinho para eles entrarem, para a gente já começar. Hoje o tema é extenso e importante, tá? Vamos lá. Enquanto isso, eu vou beber uma água. Pessoal, a dinâmica vai ser assim, tá? Toda quarta-feira a gente vai fazer uma live. Toda quarta-feira a gente vai fazer uma live. E essa live ela surge, portanto, de uma caixinha que eu recebi, uma pergunta que eu recebi numa caixinha, né? Que ela falava o seguinte, tá? Ela falava o seguinte. Ela falava que se o nazismo, o comunismo, né, se as formas de governo totalitárias lideradas por Lenin, Hitler, Mao Tse Tung e Benito Mussolini têm semelhanças e diferenças entre si, qual espectro a gente coloca isso, né? Qual espectro político a gente coloca? Fala, meu amigo João, seja bem-vindo. Acho que é a primeira vez que você está ao vivo aqui com a gente, hein? É isso aí. Aproveita e convida seus amigos aí, para eles ficarem um pouco mais inteligentes com a gente. E aí, Flávia? Oi, Duda Costa. Vamos lá. Pessoal, 3 minutos e a gente começa, tá? É o seguinte, pessoal. Como eu estava falando, né? Eu tô abrindo caixinha com uma frequência muito grande, o pessoal tá mandando perguntas, às vezes eu nem consigo, né, responder na quantidade que eu queria por conta de outras demandas. Mas o que a gente teve uma pergunta que me chamou muita atenção, uma pergunta que vem me chamando muita atenção, porque ela é repetida nas caixinhas, é exatamente essa, tá? Pedro, como é que eu me posiciono, portanto? Mariana, você entrou agora. Mariana, foi você que fez essa pergunta, não foi? Como me posicionar diante de um professor ou diante de qualquer um que apresenta uma argumentação de que, né, o nazismo, o fascismo e até mesmo figuras como Mao Tse Tung estão mais para o espectro da direita do que do espectro da esquerda. Se foi você, Mariana, você me dá um alô aí, que eu tenho, se a minha memória não estiver falhando, foi você que fez essa pergunta lá. E, né, é um tema muito extenso, um tema que nos exige, né, um olhar um pouco mais apurado, exige um olhar mais polido e detalhado para a questão, que faz com que a gente reflita, portanto, sobre espectro político, sobre totalitarismo, coletivismo, né, e ideologia. E todo esse arcabouço aí que a gente tem. Pessoal, faz o seguinte, convide pessoas aí para participar da nossa live, tá? Enquanto isso, a gente já vai começando aqui, tá? Convidem o pessoal aí. Quando a gente pensa, portanto, nesses conceitos, certo? Quando a gente pensa, portanto, nesses conceitos, conceito de coletivismo, totalitarismo, esquerda, direita, a primeira coisa que a gente tem que refletir, e não poderia ser diferente, é exatamente o que é a esquerda e o que é a direita, e o que é essa simplificação, né? O que é essa simplificação de vertentes políticas
que no primeiro momento se apresentam como antagônicas, como tão diferentes, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer, portanto, é um exercício de conceitualização. O que a gente deve pensar primeiro aqui, portanto, e que eu aconselho vocês que façam isso, é que a gente precisa dar um passo a mais, dar um passo mais profundo no debate acerca desses conceitos. A gente precisa sair do raso, a gente precisa sair do superficial e a gente precisa de fato estudar alguns conceitos que são importantes. O primeiro deles é acabar, portanto, com esses conceitos, né, que são didaticamente mais fáceis de se lidar, mas que emburrecem o ser humano, que emburrecem o indivíduo de uma forma muito grande. O primeiro deles é exatamente a direita e a esquerda, tá? A gente tem uma dificuldade muito grande de conceitualizar o que é direita e o que é esquerda. A gente tem uma dificuldade muito grande de colocar, né, cada personagem histórico dentro de uma caixinha. E a gente precisa, parece que para sobreviver, né, agarrar uma caixinha e dizer o seguinte: eu sou de direita, eu sou de esquerda. Aí se eu sou de direita, eu automaticamente sou a favor do fascismo. Se eu sou de direita, se eu sou de esquerda, eu sou automaticamente a favor dos pobres, tá? O que a gente tem, portanto, é uma diminuição, um empobrecimento e um esvaziamento muito grande, tá? Um esvaziamento muito grande do que pode ser o debate, tá? A gente fica preso, né? Fulano de tal é de direita, fulano de tal é de esquerda. Eu preciso encaixar fulano de tal numa caixinha onde tudo é hermético, onde tudo é fechado, onde os conceitos são muito claros, porque eu não consigo pensar fora de conceitos extremamente claros. E essa live de hoje é exatamente um convite a deixar essa infantilidade, deixar essa criancice de lado, que é pensar de forma binária. A gente precisa parar de pensar de forma binária, tá? Um dos passos importantes da maturidade é exatamente a gente entender o problema, né? O tamanho do problema, o tamanho do conceito e o tamanho de todo um arcabouço político que a gente tem por reducionismo, tá? Tem por reducionismo condensar e conceitualizar como direita e esquerda, tá? Os dois conceitos empobrecem, os dois conceitos emburrecem e a gente vai entender hoje que esses conceitos eles são utilizados muito mais para te conduzir, né? Para te colocar numa rota de não pensar, para te colocar numa estrada onde tudo é fácil, onde tudo é simples e não te convidam, portanto, ao verdadeiro exercício, à verdadeira reflexão, o verdadeiro momento de pensar, né? O ato de pensar propriamente dito. Então, quando a gente tem a direita e a esquerda muito bem clara, a estratégia do inimigo comum, ela torna-se uma estratégia muito clara. Você tem um norte na sua vida, por quê? Porque você sabe a quem atacar agora e você sabe, né, a quem recorrer caso alguma coisa dê errado. Então é muito fácil eu dizer que eu sou de direita, então eu vou atacar fulano, fulano, fulano e fulano. Se eu sou de esquerda, eu vou atacar fulano, 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 fulano. Como se toda a ciência política, como se toda a complexidade política, e aí a gente tem toda a história dessas vertentes políticas, né, se reduzissem a esses dois grupos, tá? Historicamente a gente tem, portanto, o nascimento dessa nomenclatura durante ali, né, as assembleias dentro da esteira da Revolução Francesa de 1789, né? O que você tinha à esquerda do parlamento, portanto, eram os jacobinos, né? Uma ala que pregava, né, uma revolução mais radical, um afastamento, portanto, completo da instituição da igreja, né? E, portanto, agora a construção de um Estado que seja autossuficiente, né? Que organize toda a sociedade e que dite as regras de toda a sociedade, né? À direita você tem, portanto, também revolucionários, não esqueçamos disso,
Tá? Não podemos nos esquecer disso. Também revolucionários, mas temos revolucionários mais contidos. Revolucionários, portanto, que apoiaram as mudanças, apoiaram o fim daquele regime absolutista, mas que querem, portanto, né, estabelecer limites, querem, portanto, estabelecer algumas garantias para que funcione, né? Vamos dizer que uma revolução gradual, mas mesmo assim uma revolução. Portanto, o termo esquerda e direita, ele já nasce eivado, ele já nasce embebido, ele já nasce, portanto, submerso em ideologia. Ele já nasce, portanto, ali quase que afogado e, portanto, esvaziado de sentido. Ele nasce afogado em ideologia e, portanto, esvaziado de sentido. Tá? Muitos momentos, dentro mesmo da esteira da Revolução Francesa, você vai ter pautas jacobinas defendidas por girondinos que vão, né, coligar com jacobinos, e você tem, portanto, ali, né, o que a ciência política daquele momento, o que a história política daquele momento vai chamar de pântano político. Uma expressão que, como a gente sabe, quem acompanha aí a política do dia a dia, o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, gosta de usar muito, né? É o famoso centrão. O centrão lá de 1789 tinha o nome de pântano político, né? Esse terreno lodoso, esse terreno incerto, esse terreno que você não sabe nem se é girondino, nem se é jacobino. Portanto, você tem ali uma certa incerteza. Ele vai de acordo com a corrente. Esse centro, o centrão, é chamado de pântano. A esquerda, portanto, chamada de jacobina, e a direita é chamada de girondina. Portanto, o primeiro convite que eu faço aqui, de uma reflexão muito maior, de uma reflexão muito mais profunda, né, de uma leitura, portanto, né, do cenário político muito mais fidedigna e, portanto, real e, portanto, muito mais instrutiva, é de abandone, não é suavize, não é relativize, não. Abandone, portanto, os conceitos herméticos fechados de direita e de esquerda. Isso não significa, portanto, que não é possível você traçar uma linha entre o certo e o errado, entre o verdadeiro e o falso, entre a verdade e a mentira. Não. O que reduz o debate é exatamente essa bipartição da política de uma forma burra, sendo que ela precisa ser entendida de uma forma muito mais complexa, ela precisa ser entendida de uma forma muito mais delicada e com um olhar muito mais próximo desse conceito. Pensando nisso, a gente volta, portanto, né, para a questão que a Mari trouxe, né? A Mariana, né, ela trouxe, portanto, a pergunta que era a seguinte, eu não vou lembrar na íntegra a pergunta dela, é impossível, né? Mas ela trouxe o seguinte questionamento. Pedro, cara, como é que eu faço para distinguir, portanto, se um regime totalitário era de direita e um regime totalitário era de esquerda? Como é que eu faço, portanto, para saber, e perceba, quando você divide em dois blocos extremamente fechados aqui, você precisa se posicionar em algum lugar. Se você não se posiciona em um lugar, tá? Se você se coloca no meio disso tudo, você se coloca como sendo um isentão, né? Um isento de conhecimento, um isento de cultura, um isento de posição política. Isso faz com que as pessoas, tanto a direita quanto a esquerda, olhem para você e te veja como uma pessoa que não tem coragem de se assumir. Então a primeira coisa, e o que a Mariana quis, acredito eu, foi exatamente assim, cara, para eu me posicionar com veemência, para eu me posicionar com firmeza no espectro político, eu preciso saber de fato o que faz com que eu, né, o que faz com que eu rejeite o outro lado. Existem propagandas, portanto, que falam que um regime é de direita, existem propagandas opostas que falam que um regime é de esquerda. Portanto, a gente tem, então, uma divisão muito clara, né, desses dois polos que se conflitam e por conflitarem dividem e por dividirem acaba criando torcidas que não pensam e que não fazem, né, o dever de casa, que é exatamente o estudo, que é exatamente a análise, a busca da verdade.
Um parêntese rápido, eu sempre vou fazer esse parêntese, tá? O meu querido professor Guilherme acabou de entrar na live, é sempre uma honra ter o senhor aqui, professor, tá? Sempre uma honra ter o senhor aqui. Quando o senhor entra, dá aquele nervosismo, mas é sempre bom saber que o senhor, de algum modo, acompanha a gente aqui, tá? Um abraço pro senhor e continue o seu trabalho que é tão importante. Quando a gente volta, né? Portanto, a raciocinar, a fazer exatamente o nosso dever de casa, tá? Quando a gente passa, portanto, a raciocinar e a fazer o nosso dever de casa, o que a gente tem? Né? A gente tem um mar de complexidade, um tempo muito curto para compreender as questões, um tempo muito curto para o estudo e uma confusão histérica que quando você abre a rede social. Ao abrir a rede social, você tem o esvaziamento da palavra, tá? E esvaziando a palavra que você tem, tá? Esvaziando a palavra que você tem ali um certo direcionamento, né? Via propaganda, que é muito útil, tá? Para ali a escravização da mente das pessoas. Exatamente, Mariana, é exatamente o que eu estou te dizendo. Quando você entra e coloca Mussolini no Google, você vai cair na Wikipédia, você vai ter, né, o que você quiser. O nosso exercício hoje, aqui, portanto, é traçar dentro de, deixa eu ver, uma, duas, três, de quatro aspectos, traçar dentro de 4 aspectos as potenciais semelhanças e potenciais diferenças entre os regimes totalitaristas. Os regimes totalitários e que, portanto, os regimes coletivistas. Perfeito, professor. O homem cria as ferramentas e as ferramentas recria os homens. Tá? O homem cria a tecnologia da informação e a tecnologia da informação, ela recria os homens. Usando aqui, né, parafraseando aí e utilizando exatamente o que essa frase quer dizer. Tá? Você tem uma facilidade muito grande de conduzir as massas, né? Conduzir as massas para onde os veículos querem. E eu utilizo massa aqui, tá? Exatamente na perspectiva desse livro, da Rebelião das Massas, de Ortega. Professor Guilherme, que é um grande leitor de Ortega, não me deixa mentir. Qual que é o nosso objetivo hoje, tá? Qual que é o nosso objetivo hoje? É exatamente pegar 4 colunas, tá? Essas colunas vão ser, portanto, o aspecto político, o contexto econômico, o contexto social e a raiz histórica, e traçar de alguma forma as diferenças e semelhanças. Tá? Traçar de alguma forma as diferenças e semelhanças. Então vamos ter hoje aqui 4 principais personagens, tá? 4 principais personagens. Falaremos de Hitler, Mussolini, Mao Tse-tung e Vladimir Ulyanov Lenin. Tá? Esses serão, então, os nossos 4 objetos de estudo e ao final dessa live nós poderemos, portanto, responder com uma profundidade, né, com uma profundidade que é pedido o que a Mariana quis perguntar naquela caixinha e que é impossível responder no story. O professor Guilherme sabe, eu também sei, quando a gente abre uma caixinha de história e a pessoa pergunta, por exemplo, o que a Igreja Católica fez na Inquisição? É impossível responder isso com uma frase. Ou então, o que a Mariana perguntou, uma pergunta muito inteligente, ela me pergunta, eu quero me posicionar, mas como me posicionar num mundo onde você reina a propaganda? No mundo que reina a propaganda é preciso polir os olhos, tá? E o conhecimento histórico vai te trazer essa bagagem cultural e esse contexto cultural que faz com que você, portanto, busque a verdade. E a verdade, meu amigo, ela não está numa caixinha. Ela expande, ela está muito além de um reducionismo
feito aí em jornal nacional, feito aí nos veículos de imprensa que não buscam informar, tá? Que não buscam informar. O que a gente tem, portanto, é o seguinte. Primeiro a gente precisa pensar o que é esse regime coletivista, o que é um regime totalitário, tá? E é óbvio que a profundidade que uma live tem é maior do que a de um story, mas é muito menor do que a de um curso, tá? E é por isso que eu adianto aqui para vocês o seguinte: nós estamos preparando um material que vai te dar uma profundidade maior do que uma live, que vai te dar uma profundidade maior do que algumas postagens, que vai te dar uma profundidade maior do que o Volta ao Mundo, que vai te dar uma profundidade maior do que uma série de lives, tá? Um material escrito e que vem já, mas que eu tenho certeza que vai ser extremamente útil para todo mundo. A gente pensa, portanto, o coletivismo, tá? O coletivismo e o totalitarismo, eles são, portanto, mecanismos políticos, tá? Eles são mecanismos políticos, eles são instrumentos políticos que se utilizam da palavra esvaziada de sentido, tá? E que acontecem, sobretudo, em momentos históricos específicos, tá? E que, portanto, possuem características específicas de momentos específicos. O João pergunta: esquerda versus direita não é um reducionismo útil? A propaganda é extremamente útil, tá? Tanto para um lado quanto para o outro, João. Tá? Por quê? Porque você coloca um nós contra eles e o nós contra eles vende. Tá? Quando eu aponto o dedo para alguém e esse alguém é inimigo na minha cabeça, e eu não busco, portanto, achar o que a gente está dizendo aqui, que é a verdade dentro desse terreno, né, sujo e um pântano que você não sabe para onde ir, uma mata fechada, o que você faz? Qualquer luz é direção. Qualquer vagalume vai te marcar a direção. Qualquer princípio de incêndio marca o norte. Então, é extremamente útil a propaganda, esse reducionismo de esquerda e de direita. Portanto, voltemos aqui ao nosso exercício de hoje. O coletivismo, portanto, ele é o esvaziamento das palavras, utilizadas, portanto, dentro de um contexto histórico específico para abarcar sentimentalmente multidões. Presta atenção comigo. Presta atenção, tá? Não é coincidência que Hitler, Mussolini, Mao Tse-tung e Lenin tenham ascendido ao poder em épocas muito próximas umas às outras. Tá? Primeiro a gente tem Lenin, na Revolução de 1917, tá? Logo depois a gente tem Mussolini, que consolida o seu poder, que consolida o seu poder popular, né? Na marcha sobre Roma e ascende ao poder ali no início da década de 20 do século 20, se eu não me engano, 1922. Tá? Depois, um pouco depois, você tem a ascensão via democrática de Adolf Hitler, tá? Cumulando, portanto, ali os cargos de chanceler e primeiro-ministro, né? No que vai ser cumulado, portanto, no cargo de Führer, tá? Pela via democrática em 1933 e um pouco depois, tá? Numa China em ebulição, a ascensão de Mao Tse-tung em 1949, tá? A primeira parte do século XX ela é marcada pela ascensão dos regimes totalitários. E esse critério cronológico ele não é uma coincidência. Ele não é uma coincidência por quê? Porque o mundo passou por uma série de fatores que reajustaram e que abriram a possibilidade de um fenômeno muito interessante, que é o fenômeno da ascensão dos líderes messiânicos. Todos esses regimes,
todos esses regimes, e no Brasil também teremos isso, tá? Antes, né, em 1930, mas com o ápice em 1937, com o varguismo, a gente também vai ter a figura de um líder messiânico. O que é um líder messiânico? Tá? Interpretação simples do termo. É um líder político que exerce uma função de salvador. A política, portanto, que até aquele momento, um pouco antes, né, ela tinha o objetivo de ordenar a sociedade. Agora ela tem o objetivo de quê? De liderar a sociedade. Ela tem o objetivo de alterar a sociedade. Ela não é mais um regulador de diferenças. Não, ela determina o que é certo e ela determina o que é errado. Esse é o primeiro fator, tá? O Estado, dentro das primeiras décadas do século XX, ele vai ser um Estado que é dotado de características metafísicas, tá? O esvaziamento, portanto, preste atenção nisso aqui, o esvaziamento de uma teologia galgada e centrada no Deus de origem cristã judaica, o esvaziamento desse Deus, que é um dos pilares do Ocidente, ele vai abrir espaço para um outro e um novo Deus que se torna um ídolo, porque é um Deus falso. E esse novo Deus, ele se chama o Estado. As políticas agora serão políticas de salvação, serão políticas, né, se fará política não mais para dirimir conflitos, mas para criar um Éden na Terra. Tá? E o que a gente tem nesse momento é os totalitarismos que chegam com tudo, se aproveitando exatamente de um Ocidente, né? E também de um Oriente, né? De um mundo, um globo como um todo, que saía da destruição de uma Primeira Guerra Mundial, tá? Que saía da destruição de milhões de mortos, trincheiras, doenças, espoliações, destruição em massa, tá? Destruição em massa. E que, portanto, oferece ao mundo do século XX o quê? Só destruição, desespero e a vontade e a necessidade de uma salvação. Portanto, esvaziado de um Deus verdadeiro, o ser humano que tem antropologicamente falando, e quando eu falo isso, significa o quê? Significa que em qualquer civilização na qual se há registro, havia cultos religiosos de alguma espécie. Então o ser humano ele tem uma tendência ao culto do divino, à religião. Quando você pensa nisso, e quando você tem um esvaziamento de uma religião, o que sobra? Você sobra um líder que, ali revestido de um simbolismo muito forte, todos esses vão trazer o simbolismo de uma forma muito forte, vão tomar para si esse lugar e vão preencher o peito dessa civilização que, como diz o professor Guilherme, é vazia de um dentro, é vazia de um centro. Tá? Essas religiões políticas, né, utilizando o termo aí, de Eric Fögling, né, essas religiões políticas elas vão tomar o lugar, portanto, que é e era da Igreja Católica e vão, portanto, agora se tomar para si toda a responsabilidade pela criação de um novo Éden. Tá? Então a gente tem um regime coletivo, um regime totalitário, tá? Nas palavras agora de Ludwig von Mises, a gente fala o seguinte, que o coletivismo é quase como um governo teocrático. Ele se baseia nesse estado que não é mais só um mero solucionador de problemas. Ele é também
uma direção, um caminho que marcha incessantemente nesse objetivo, mesmo que para isso ele precise matar milhões de pessoas. Esse é o contexto político do século XX. Esse é o contexto político de Hitler, Mussolini, Mao Tse-tung e Lenin. Esse é o contexto político que reverbera até os dias de hoje. E esse é o contexto político que, polarizado, eles querem vender como sendo direita e como sendo esquerda. Tá? Esse homem massa, né? Esse homem que não reflete, que não questiona, né? Que não busca a verdade, ele agarra essa falsa teologia e coloca dentro de si, né, direcionamentos que vão gerar nele alguns lampejos de virtude, como a obediência a esse Estado grande, como, né, ali um sentido a um Estado grande, dá uma direção para ele. Ele que até então vivia sem norte algum, vê, portanto, nesses líderes messiânicos algum direcionamento, tá? Portanto, a estrutura social e política desses quatro contextos, tá? A estrutura social e política desses quatro contextos é sempre a mesma. E, portanto, a gente já tem a primeira semelhança entre, por exemplo, Mussolini, Mao Tse-tung, Lenin e Hitler, tá? A propaganda que quer que faça que você não veja as semelhanças entre eles, ignora completamente o quê? Que todos eles são líderes messiânicos de um povo que passa fome, de um povo desempregado, de um povo que não tem o que comer, de um povo que é visto como a doença geográfica ali da sua região. Então esse povo que sente, que tem uma carência muito forte, esse povo que tem a necessidade, né, de se ver e de ser aceito, vai se agarrar, portanto, nesse líder messiânico que é onipotente, que apresenta quase que características divinas e que, portanto, somente ele pensa e somente ele age dentro dessas sociedades totalitárias. Somente ele age, somente ele pensa dentro dessas sociedades que ignoram completamente o indivíduo, tá? Ignoram completamente o indivíduo e que, portanto, marcham coletivamente em direção ao abismo, tá? Vamos lá. O que era Mao Tse-tung, tá? E o que é Mao Tse-tung, senão um novo Messias dentro da ideologia marxista-maoísta, tá? Basta um Google, você coloca Mao Tse-tung, igrejas. Você vai ver que há hoje, em 2021, na China, igrejas que substituem a figura de Cristo pela foto de Mao Tse-tung. Não há nada mais. Vocês não precisam acreditar em mim. Só simplesmente procurem. Tá? Olha ele aí, olha o Joedson aí. Joedson, meu amigo, um abraço pra você. Um abraço pra você, nos vemos amanhã. É isso aí, Joedson, muito bom. Tá? Façam essa pesquisa. A substituição, portanto, da figura de Jesus Cristo pela figura de Mao Tse-tung na China em 2021. O que é isso, senão o ápice de um líder messiânico, tá? O que era Mussolini para a Itália da década de 20 e da década de 30? Senão um novo Messias. O que foi Hitler para a Alemanha? E vocês percebam o seguinte, tá? O exercício também é de humildade da nossa parte. A sociedade alemã, naquele momento, a sociedade italiana e até o contexto russo, tá? O contexto russo daquele momento, eles sequestram, portanto, a população que, né, seduzida pelo linguajar, seduzida pelas palavras vazias, arrasta essa multidão para a ideologia e afasta ela cada vez mais da verdade. Tá? Os discursos de Hitler abalavam a Alemanha. O povo ouvia e via, portanto, nele uma direção, um caminho, uma luz.
tá? Mussolini, com o seu jeito firme, forte, né, viril de alguma forma, arrastava as multidões. Então, os totalitarismos e os coletivismos, ele tem por outra característica como sendo o quê? Tá? Como sendo o quê? Como sendo regimes extremamente populares. Tá? Extremamente populares. Não se assuste. Não se assuste se ao estudar a fundo os contextos históricos, políticos, econômicos e sociais e se colocando de verdade na posição de um homem médio na Alemanha em 1940, em 1933, né? Se você não ia estar seduzido também pelas palavras de Hitler. A única forma, o único antídoto que você tem é uma série de repertório cultural e histórico que te faz, independente da situação, independente do cenário, raciocinar e buscar pela verdade. Essa é a mudança, essa é a arma que a gente utiliza para buscar aí uma direção que seja verdadeira, tá? Então, o primeiro tópico que eu quero trazer para vocês aqui é exatamente essa estrutura política. Você tem muito forte, marcado um líder messiânico e você tem o resto, a massa, tá? A massa que é proibida de pensar, é proibida de produzir culturalmente, é proibida, né? É retirada ali os seus direitos e garantias individuais. Não existe indivíduo no nazismo, não existe indivíduo no fascismo, não existe indivíduo no comunismo de Mao, não existe indivíduo no comunismo de Lenin. Tá? Só há o coletivo. Só há, portanto, né, um Estado forte e um povo fraco. Esse é o primeiro ponto, então. A estrutura política, um líder messiânico forte e a massa. E a gente percebe que há uma semelhança muito maior do que uma diferença. Sempre não tirem da cabeça, portanto, a pergunta da nossa amiga Mariana, tá? Como argumentar se o nazismo, o fascismo, né, é de direita ou de esquerda? Luan, perfeito. O Luan traz aí um comentário de extrema relevância. É sempre bom a gente trazer para o contexto brasileiro, tá? O que a gente tem, se não o messianismo de Getúlio Vargas? Getúlio Vargas, ele vai ser a voz que vai falar com o Brasil inteiro por meio da Voz do Brasil. Aquele programa de rádio que você escuta todo dia e que era obrigatório a ser divulgado todo dia no mesmo horário em todas as rádios, nasce exatamente com Getúlio Vargas. Essa voz que chega a todos os rincões do Brasil. Essa voz que fala com aqueles que se acham excluídos dos grandes centros brasileiros. Essa voz que vai, portanto, até o mais pobre do trabalhador, mais pobre do estado mais pobre do Brasil e que só possui uma casa simples e um rádio. Lá estava Getúlio Vargas por meio da Voz do Brasil. Então, o messianismo também é muito forte no Brasil. Essa ideologia também é muito forte no Brasil. E como vai dizer Jordan Peterson no seu novo livro, abandone as ideologias. Abandone as ideologias. Tá? O segundo ponto é o contexto político. Tá? O contexto político que a gente pincelou um pouco aí nos nossos primeiros minutos, mas que a gente precisa sempre lembrar o seguinte. Tá? Perfeito. A Aninha traz, mais uma vez, né? É impossível não lembrar. Tá? É impossível a gente não fazer, tá, o slogan, o Brasil feliz de novo. Tá? O Lula como o pai dos pobres, o que pega para si essa herança varguista dos trabalhadores, né, e se apresenta como um líder. O homem mais honesto do Brasil. Percebam? Ninguém, tá? Ninguém é mais honesto do que ele, segundo ele. O que é isso senão o messianismo? Tá? O que é isso senão uma política messiânica de poder político? Tá? Então a gente tem um segundo ponto, o contexto político.
O contexto político ele sempre vai ser o de miséria. O contexto político ele sempre vai ser o de necessidade, o de fome. Então a gente tem sempre, tá? A gente tem sempre um cenário caótico. Se a gente pensar na Alemanha de 1933, o que a gente tem? A gente tem uma Alemanha que sai de uma Primeira Guerra Mundial totalmente destruída, totalmente endividada e totalmente alijada, ou seja, expulsa, ou seja, colocada de lado do contexto europeu. Tá? Eram vistos como ratos, eram vistos como carrapatos, eram vistos como indesejáveis. Não são convidados, portanto, a participar do concerto global chamado Liga das Nações. Vão ser convidados posteriormente, quando já está fracassado. Tá? Uma Alemanha que apresenta altíssimos índices de desemprego, uma Alemanha que apresenta altíssimos índices de suicídio, a Alemanha que apresenta altíssimos índices e crescimento da pobreza. Isso é, portanto, um cenário caótico. E aí quem aparece? O grande líder messiânico Adolf Hitler, que vai dizer o seguinte, olha, não somos nós alemães, arianos, puros de sangue, que temos culpa disso tudo. Quem tem culpa dessa nossa exploração, dessa nossa situação, são aqueles que nos exploram. Um grande erro, prestem atenção nisso aqui, um grande erro proposital dos professores de história é apresentar o nazismo como uma política que perseguia deliberadamente os judeus. Na perspectiva nazista, a perseguição aos judeus era um ato de sobrevivência. Prestem atenção nisso. Na perspectiva nazista, a perseguição aos judeus era um ato de sobrevivência. Por quê? Porque é na figura do judeu personificado, rico, dono dos centros financeiros, dono dos principais comércios, por organização e por cultura, que o quê? Que você personifica o erro alemão, que você personifica ali toda a exploração. Então o grande erro, presta atenção nisso aqui, o grande erro didático para se entender a Alemanha nazista é de que não se havia, tá? De que a perseguição era deliberada. A perseguição não era deliberada, tá? Existia-se, portanto, existia uma propaganda por trás de que colocava o judeu como uma figura que explorava o alemão verdadeiro, que era causa e causador da situação econômica caótica, de alta inflação, como bem lembrou a Marina, como ocupante dos mais altos cargos, como situação do desemprego. Então, esse é o contexto. Então, para que a gente saia desse contexto, a gente precisa perseguir quem causa esse contexto. Então, perceba que o nazismo, ele não vai se aproveitar, não é do ódio das pessoas. Ele não se aproveita do ódio e da maldade pura das pessoas. Ele se aproveita do medo. É o medo que vai promover a perseguição nazista contra os judeus. E esse é a virada de chave para você compreender todo um totalitarismo que acontece, todo um regime totalitário que acontecia na Alemanha naquele momento. Tá? A gente tem muitas vezes, né, a impressão de que, e por meio de leitura aí, ou então nas nossas aulas de história na escola, o que a gente tem é, muitas vezes nos é passado que perseguiam-se os judeus por pura e espontânea maldade, tá? E eu sempre me perguntava como é possível uma nação inteira ser má? Como é possível milhões de pessoas serem más? Como é possível milhares e milhares e milhares de pessoas, tá? Milhares e milhares e milhares de pessoas serem sequestradas por um único homem?
E a gente tem o seguinte. O que a gente tem é o seguinte. A gente tem esse sequestro da nação via medo. Você injeta o medo, você injeta essa diferença, esse descolamento, e a partir daí, para sobreviver, o ser humano faz qualquer coisa. Para se defender, o ser humano faz qualquer coisa. Então esse é o segundo ponto, tá? O contexto. Peguemos outro exemplo muito bem lembrado pelo Jorge, que vai exatamente na nossa esteira. O exemplo de Lenin em 1917. Esse exemplo que é diametralmente colocado como o oposto de Hitler, tá? Quando a gente pensa dentro das nossas aulas de história como Hitler sendo de direita e Lenin sendo de esquerda, tá? Qual vai ser o motor da revolução bolchevique de 1917? Vai ser o ódio contra os empresários? Vai ser, né, a consciência coletiva que simplesmente aparece na cabeça das pessoas na Rússia? Não. O que a gente tem nesse momento é um nós contra eles, que não é agora racial, mas é agora material. Percebam que a ideologia, ela sempre utiliza o que a gente chama de movimento dialético. É sempre um contra o outro, é sempre um contra o outro, tá? Dentro do contexto hitlerista, você tem o povo oprimido da Alemanha contra os judeus opressores e ricos. Dentro do contexto de Lenin em 1917 para frente, o que a gente tem? O que a gente tem é uma população agrária oprimida por quem? Pelos kulaks, por aqueles empresários, pelos produtores, pelos grandes latifundiários. Grandes latifundiários é um pleonasmo, mas enfim. Pelos latifundiários. Tá? Você percebe que o movimento dialético é sempre o mesmo. Eles pegam uma parte e colocam contra a outra. Você precisa de um bode expiatório para que um totalitarismo chegue até o seu objetivo síntese, que é a tomada do poder e a manutenção a qualquer custo desse poder. Voltemos então, dentro do espectro de Hitler, o que a gente tem é o povo alemão oprimido pelo judeu opressor rico. O povo alemão passa fome, o judeu rico não. O povo alemão está desempregado, o judeu rico é dono da empresa. O povo alemão sofre com a inflação, o judeu rico lucra com a inflação. É muito fácil você fazer uma propaganda contra isso. Lívia, essa live vai ficar gravada e vai ser colocada lá no meu canal no YouTube, tá? Se você ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, o link tá na minha bio, beleza? Vai lá e se inscreva. Dentro do contexto, portanto, de Lenin, o que a gente tem é um povo trabalhador, um camponês oprimido contra um empresário que explora, contra o latifundiário que explora. Agora percebam que essa dialética acontece até dentro mesmo do ápice do regime que a maioria das pessoas considera como centro de extrema direita, que é o regime fascista de Benito Mussolini. Tá? Ao estudar a fundo, você vai se deparar com dois grandes nomes, tá? do movimento neo-hegeliano, que é Benedetto Croce, tá? E Giovanni Gentili. São dois pensadores italianos que, bebendo desses dois pensadores italianos, Benito Mussolini vai dar visibilidade a uma teoria também dialética chamada de
Deixa eu achar o termo aqui. Cadê? A teoria das nações proletárias versus as nações burguesas. O que a gente tem no contexto pré-totalitarismo é exatamente a ascensão, tá, de um novo modo de relacionamento entre as nações, que é o chamado do neocolonialismo. A Itália, ela se destaca no neocolonialismo pelo fracasso. O fracasso italiano, ele é muito forte, tá? A Itália, naquele momento, ela não consegue nem impor os seus ditames nem sobre a Abissínia, que é a atual Etiópia. Portanto, bebendo desse fracasso, bebendo desse fracasso coletivo, Benito Mussolini vai lançar a teoria das nações proletárias versus as nações burguesas. O que Benito Mussolini vai fazer é o seguinte, ele vai pegar o conceito de nação e unir ao conceito de luta de classes. Só que não de uma forma individual, agora ele vai botar uma forma nacional. Existem países, portanto, que oprimem outros países. Essa opressão, então o país que oprime é chamado de nações burguesas. Os países que são oprimidos são chamados de nações proletárias. Tá? Esse é, portanto, o contexto político. Já passamos, portanto, pela estrutura política, o líder messiânico, a massa que não pensa, o líder messiânico que tem o monopólio do pensamento e o monopólio da ação. Passamos agora pelo contexto político, né, de cada um dos líderes aí messiânicos, Hitler, Mussolini, Mao Tse-tung, Lenin. Mao Tse-tung, a mesma coisa, ele vai sequestrar para si uma nação inteira, né, no que dentro aí da ideologia comunista, tá? O que a gente tem agora é uma nova base de reflexão, que é a reflexão econômica, tá? Reflexão econômica dentro desses 4 regimes totalitários. Até agora, a gente tem muito mais semelhanças entre os regimes totalitários do que diferenças. A gente pega, portanto, o contexto econômico para dar mais um passo nessa caracterização. E o aspecto econômico, ele deixa mais claro ainda o que a gente precisa entender, que é o ativo, sempre ativo intervencionismo estatal dentro do contexto totalitário dos nossos 4 exemplos de hoje. Tá? Você sempre vai ter uma intervenção muito forte na economia dos regimes totalitários. Peguemos, portanto, o exemplo de Hitler, né? O exemplo de Mussolini. Tá? Mussolini vai lançar a célebre frase, né? Nada contra o Estado, nada fora do Estado, tudo pelo Estado. Quando se a gente parar para refletir, né, sobre esse nada fora do Estado, nada significa coisa alguma. Coisa alguma. Pensamento, religião, direito de ir e vir, direito de voto, direito de livre pensar, nada fora do Estado. Tudo pelo Estado fascista. Tudo pela marcha incessante do regime fascista. O exemplo de Hitler, tá? O exemplo econômico, e a gente volta para Mussolini agora pensando, a economia dentro do Estado. A intervenção econômica dentro do Estado. Política monetária feita pelo Estado. Empresas estatais. Tá? Nada fora do Estado. Peguemos o exemplo agora de Hitler. Né? O que Hitler vai fazer? Uma economia de guerra. Uma economia na qual o Estado nazista comanda, controla, direciona e financia as empresas. Ele aponta, ele direciona, ele financia, ele fala, ele vai escolher quem vai lucrar, quem não vai lucrar, quem vai fechar, quem vai ser apropriado, quem vai ser desapropriado, qual empresa vai ser de quem. Não há, portanto, liberdade individual. Dentro do regime leninista, o que a gente vai ter? Desapropriação da propriedade. Desapropriação das fazendas, transformando em fazendas coletivas. O que a gente vai ter? Né? A perseguição aos kulaks. Quem são os kulaks? São os empresários. Os empresários russos vão ser mortos
dentro do regime totalitário de Lenin, tá? Então, eu posso empreender por conta própria? Não pode. Eu posso, dentro do regime leninista, empreender por conta própria? Não pode. Eu posso empreender por conta própria sem intervenção no regime hitlerista? Não posso. Eu posso, por conta própria, empreender dentro do regime de Mussolini, fascista? Não posso. Tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Tá? O livre mercado, portanto, dentro da nossa ótica econômica agora, o livre mercado, portanto, ele eleva as decisões individuais, coloca em primeiro plano as decisões individuais, expondo ao risco da liberdade quem quer empreender. Então, se você quer empreender, você vai lá, você empreende, você arca com os riscos e com os lucros, com os ônus e com os bônus do seu empreendimento. Isso não acontece dentro do regime totalitário. Eu não preciso nem exemplificar, por exemplo, o regime de Mao Tse-tung. Nada vai acontecer fora, né, do aspecto econômico. Então, o que a gente tem, né? Dentro do livre mercado, uma primazia das decisões individuais. Dentro do coletivismo, né, não há nem o conceito de indivíduo, quanto mais, né, uma primazia pelas decisões individuais. Então você é desumanizado ao máximo. O ser humano, ele vira um peão na mão dos líderes messiânicos. E o que a gente tem, né, e aquela célebre frase aí que marca o totalitarismo, né, que Stalin vai dizer o seguinte, que uma morte é uma tragédia, mas 1 milhão de mortos é uma estatística. Isso exemplifica de uma forma muito grande o que a gente vem dizendo até agora. Tá? Uma morte é uma tragédia. 1 milhão de mortos é só uma estatística. Tá? Por fim, chegando ao nosso final, o que a gente tem é o aspecto social. Supressão dos direitos individuais, tá? Supressão do conceito de indivíduo. Dentro do regime hitlerista, um judeu ele não é um indivíduo dotado de direitos e garantias fundamentais. Não, ele é uma barata. Ele é um ser que é abaixo do ser humano, que não tem direitos, que não tem garantias, que não tem acesso, que não merece viver. Tá? Dentro do regime de Mussolini, tá? Um membro do partido fascista, ele pode tudo. Quem se opõe ao partido fascista merece a morte. Por quê? Porque impede a marcha incessante. Tá? Dentro de Lenin dizima os kulaks, dizima os empresários. Por quê? Porque eles atrapalham o progresso. Tá? Esses empresários, na visão de Lenin, eles não são indivíduos. Eles são exploradores. E quem explora o outro merece morrer. Então, por fim, faltando 1 minuto e 30 para acabar a nossa live, o que a gente tem, depois de expor estruturalmente, politicamente, economicamente e socialmente, o que a gente tem, Mariana, é o seguinte. A gente tem a resposta um pouco mais clara para a sua pergunta. E a nossa resposta é a seguinte. Dentro de tudo que a gente explicou, existem mais semelhanças ou diferenças entre o fascismo e o comunismo? Existem semelhanças ou diferenças? Mais semelhanças ou mais diferenças entre o nazismo e o comunismo? Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço para todo mundo e até quarta-feira que vem, se Deus quiser.